Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, pessoal, eu sou empreendedor sem ponto, como eu sempre falei nos vídeos, né? E nós temos uma história, né? Você pode olhar a minha história no canal, né? E quero deixar um recado aí para todos vocês que são inscritos no canal, que acompanham os vídeos. Pessoal, muita gente manda mensagem aí pelo número que tem aí, tá? Tem um número aí para vender lista, para quem precisa começar a loja. Então, se alguém mandar recado aqui para mim, alguma conversa fora desse assunto, eu não vou responder. Simplesmente não vou responder, eu vou ignorar, tá? Então, eu só vou responder quem entra em contato para comprar, para ver sobre lista ou sobre alguma ideia de negócio. Fora disso, não vai ter resposta, ok, pessoal? Então, hoje, eu quero falar com vocês aí sobre um assunto, pessoal, importante. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário eleitoral neste ano de 2026, né? É um ano eleitoral para a presidência da República, para senador, né? Para deputado. Os estados vão eleger seus representantes governamentais também, né? E hoje, eu quero falar com vocês, sobre política. Política? Mas você tá ficando louco? Falar de política no canal? Pra quê? Pra quê? Pessoal, eu quero falar de política porque nós somos um político, tá? Nós somos político. Alguém vai dizer, não, eu não sou político, não. Porque segundo Aristóteles, o homem é um animal racional. O homem raciocina, o homem pensa no seu convívio e o homem pensa também sobre o seu futuro, tá? E sem política, pessoal, não tem economia. E tanto é que a nossa economia está ruim hoje no Brasil, né? Você sabe, né? Que a nossa economia está ruim no Brasil hoje, tá? E nós que empreendemos, estamos sofrendo. Isso daí, o exemplo está aqui, ó, pessoal. Eu tive que queimar várias mercadorias minhas, que não vende, né? Ó, alguém pode até falar de política. Política faz parte da nossa realidade. Olha aí, ó, tive que queimar bastante mercadoria, porque não vende, né? Mas então, pessoal, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu estou falando agora aqui como cientista político, tá? Tenho formação, certo? Estudei e eu sei o que eu estou falando. Então eu quero falar hoje, o seguinte. Dois nomes para a presidência da República estão sendo debatidos. Eles estão na vitrine da eleição. Quem são? Flávio Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, muitos dizem que o Flávio tem 42% dos votos já. E Lula tem menos. Lula está com 6% a menos. Pessoal, mas quem tem mais capacidade de se eleger? Quem vai se eleger entre os dois? Lula ou Flávio Bolsonaro? Pessoal, eu quero falar como cientista político, tá? Flávio Bolsonaro vem então de uma família política, filho então de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Flávio Bolsonaro é senador, certo? Flávio Bolsonaro, portanto, representa a direita, né? A direita que busca então focalizar onde? Focalizar Deus, pátria, família, né? O que mais? Prioriza então a economia, prioriza então talvez o Estado mínimo, né? E a direita, portanto, ela se diz, né, ser a melhor opção. No momento em que vemos a economia indo para o colapso, no momento em que vemos também até mesmo o Brasil na mente de alguns, na boca de alguns, é o que a gente escuta, dizendo que o Brasil está virando Venezuela. Flávio Bolsonaro, então, talvez se diz o salvador da pátria. Pessoal, mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: a capacidade política. Agora eu quero falar sobre capacidade política, tá? Será que o Flávio Bolsonaro tem a capacidade política para se eleger? Será que tem? Agora eu quero falar então de Lula. Quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Vocês sabem, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente atual da República. E o ano passado ele disputou a eleição diretamente com o Jair Messias Bolsonaro.
Lula, então, se elegeu. Tá? Lula, então, tem sua história, que vocês sabem. Uma pessoa que veio da pobreza. Uma pessoa que identifica muito com o brasileiro. Né? Por que identifica muito com o brasileiro? Porque saiu do Nordeste, foi para São Paulo. Lá, então, aproveitou a oportunidade na metalúrgica, né? Através de um curso de torneiro mecânico. Esse curso, então, ele disse que foi o primeiro contato dele com a cidadania. E ele, então, começou sindicato, começou tantas coisas, ele teve, então, experiência política. E depois, vocês sabem, se elegeu em 2002, ficou no poder aí 2 mandatos, depois daí seu sucessor entrou, né? E agora se elegeu de novo em 2022 e pretende voltar de novo em 2026. Pessoal, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quem tem mais capacidade política para se eleger? Quem tem? Pessoal, quero que vocês entendam uma coisa, tá? O indivíduo pode ser honesto, o indivíduo pode, muitas das vezes, ter boas intenções, né? Nós tivemos aí pessoas que tinham boas intenções para ser candidato à presidência da República, honesto, né? E não sei se você lembra aí do Enéas, que foi candidato em 1989, tentou em 1994, tentou em 1998, né? Eu mesmo votei no Enéas, tá? Vou ser bem sincero. Uma pessoa inteligente, mas uma pessoa que não tinha capacidade política para se eleger, né? Não tinha. E vocês vão entender, fica até o final do vídeo que você vai entender. Pessoal, a democracia, nós temos na democracia. A democracia não se busca a verdade, tá? Não se busca a verdade. E o Enéas buscava a verdade, tá? O Enéas sempre buscou a verdade na política, tá? E o que aconteceu com o Enéas? A mídia não deixava ele falar, né? A mídia tirava espaço dele, as pessoas brincavam com ele. Por quê? Porque a mídia passou a realidade de que Enéas era um louco, né? O Enéas era todo intencionado, tinha pensamentos bons para o Brasil e não se elegeu, tá? E esse cenário político aí é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa, tá? Maquiavel dizia sobre isso no seu livro Príncipe, tá? Que jamais um príncipe se elege falando a verdade. Jamais um príncipe se mantém no poder falando a verdade. Jamais, tá? Jamais. E então, pessoal, qual dos dois tem mais capacidade política para ganhar a eleição? Flávio Bolsonaro ou Lula? Pessoal, Flávio Bolsonaro, ele tem uma postura até boa, até bem intencionado, tem o nome Bolsonaro, né? Está representando a direita, está prometendo que não vai acabar com o Bolsa Família, que vai apenas endossar, que vai apenas fortalecer, né? Mas, porém, pessoal, no cenário político brasileiro, ele tem menos chance de se eleger do que Luiz Inácio Lula da Silva. Mas por que você está falando isso? Pessoal, eu estou falando como cientista político. Eu não estou falando como o empreendedor sem ponta agora. Estou falando como cientista político. Luiz Inácio Lula da Silva tem mais chance de se eleger. Por quê? Pessoal, Lula aprendeu muito cedo, a se posicionar com a mídia e se posicionar também como populista. Ele é o político que aprendeu a se relacionar com a massa, tá? Com a massa. Então ele sabe muito bem relacionar com a massa. Ele sabe o tipo de público que ele está se relacionando. Ele está se relacionando com o trabalhador, ele está relacionando com as pessoas mais carentes, né? Então a política de Lula é mais forte do que a política de Flávio Bolsonaro, tá? Pode ter certeza disso. E por que Luiz Inácio Lula da Silva tem mais chance de eleger também? Ele tem mais chance de eleger também, pessoal, porque a democracia não se busca a verdade, tá? Não se busca a verdade. Se busca, então, o que essa democracia não se busca a verdade? A democracia se busca a capacidade de persuasão, tá? Então só se elege quem busca persuasão, quem consegue fazer a persuasão melhor acontecer, tá? E Lula, então, sabe, pessoal, usar essa ferramenta. E tanto é que na eleição passada, ele usou um termo, pessoal, um termo por nome, né? Que o povo brasileiro não merecia comer só carne, merecia comer o quê?
picanha. Pessoal, eu conheço muita gente, aqui em Toledo, que votou no Lula porque ele prometeu, aliás, ele nem prometeu, ele disse apenas no seu discurso que o povo brasileiro merecia comer picanha, tá? Então a pergunta que eu faço é a seguinte: diante disso daí, quem está mais forte politicamente? Quem tem mais capacidade política para se eleger? Pessoal, não tenha dúvida, é o Lula, tá? Luiz Inácio Lula da Silva tem mais chance de se eleger. Por quê? Porque ele sabe trabalhar com a emoção das pessoas, entendeu? O Lula seria comparado àquele rapaz que vai começar a conversar com uma moça e ele não sabe usar a emoção, tá? E chega o cafajeste, né? Que sabe usar a emoção, sabe falar, por exemplo, coisas emocionais, de viagem, né? E etc. E sai com aquela moça. E o cara todo bem intencionado, que vai lá falar a verdade, né? Que vai falar, por exemplo, sobre trabalho, né? Fica para escanteio, né? Então, Lula tem mais capacidade política por saber, então, usar a emoção, certo? Ele sabe usar a emoção muito mais usado do que qualquer outro candidato que ele tem hoje para a República, tá? Ah, mas e se o Flávio Bolsonaro ganhar? Pessoal, o Flávio Bolsonaro pode até se eleger, certo? Ele pode até se eleger por ele ter o nome de Bolsonaro, por muitas empresas estar descontente com o cenário político de hoje, por todo mundo ter medo do Brasil virar Venezuela, certo? O Flávio Bolsonaro tem essa chance. Ele pode se eleger, ele talvez vai se eleger. Mas olhando para a realidade de capacidade política, então, eu diria que o Luiz Inácio Lula da Silva tem mais chance, então, ok, pessoal? Então eu falei, então, com um ponto de vista de cientista político que faz uma análise do cenário político eleitoral brasileiro, tá? E eu estou mostrando para você aí, que é seguidor nosso aqui no canal, que a política tem tudo a ver, sim, com nós, certo? Nós somos políticos e nós precisamos de política, mas nós também precisamos saber o que é a política, tá? O que é a democracia. E quem vai se eleger, muitas das vezes está se elegendo apenas por causa da mídia e por causa também do poder de persuasão e não por ter a verdade. Ok, pessoal? É nóis, então, hoje aí para mais um vídeo no nosso canal.